Saudações a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindos a mais uma sessão do Grupo de Estudos Hegel, atividade do Laboratório de Estudos Hegelianos da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Eu sou o professor Marcos Fábio Alexandre Nicolau e estou seguindo meus colegas aqui na leitura da Enciclopédia das Ciências Filosóficas de Hegel. Nesse momento estamos no primeiro volume, A Ciência da Lógica, do qual nós já passamos pela introdução e adentramos no conceito preliminar. No conceito preliminar, nós já passamos pelos primeiros princípios, adentramos a uma crítica do empirismo e chegamos a uma crítica do criticismo kantiano. E estamos agora enfrentando esse árduo momento, que é justamente o parecer hegeliano da filosofia kantiana. Já chegamos a algumas conclusões. E a principal, que serve de chave de leitura, é de que uma coisa é a filosofia kantiana e a exposição dessa filosofia kantiana, que está lá na Crítica da Razão Pura, que nós fizemos a nossa leitura prévia em nossa formação e podemos fazer a comparação. Outra coisa é a interpretação hegeliana da Crítica da Razão Pura posta aqui em suas aulas na enciclopédia. Por quê? O Hegel ele tem uma tendência aqui, ele é muito tendencioso naquilo que ele expõe de Kant. E ele está expondo principalmente aquilo que ele compreende como falha do criticismo kantiano. Ou seja, ele apresenta uma interpretação, uma exposição, uma introdução, né, da filosofia kantiana, e em alguns pontos, né, você é tranquilo essa exposição, e de repente vem uma taxação, e essa taxação é uma interpretação muito própria de Hegel, porque ele potencializa algumas deficiências da filosofia kantiana que podem estar para um intérprete de Kant que quer confrontar a sua leitura com a leitura de Hegel, pode estar ali, você pode confrontar a sua interpretação ou de outros intérpretes de Kant com a proposta hegeliana. Por quê? Porque algumas vezes parece que Hegel não está entendendo Kant. Mas o que é interessante, e aí é uma chave de leitura que eu estou tomando, é que se nós não considerarmos a crítica hegeliana a Kant, a própria filosofia hegeliana, que é consequência, ou é uma resposta às demandas que ficaram desse tipo de interpretação de Kant, ela não existe. Ela esvanece. Entende? Se a interpretação hegeliana de Kant ela não for validada nessa nossa leitura, o que segue da ciência da lógica parece que perde um pouco do sentido. Por quê? Porque essa outra interpretação kantiana, aquela que valida Kant, aquela que mostra que Hegel parece não ter compreendido Kant, ela acaba inviabilizando o projeto da ciência da lógica. Por quê? Porque a ciência da lógica ela quer justamente demonstrar certo inconsequencialismo da crítica kantiana. E ele quer compatibilizar essa proposta metafísica que ele ainda mantém com o projeto crítico kantiano. Ele quer ser um kantiano, mas ele não quer ser um kantiano radical. É interessante que ele mesmo tem uma parte que eu estava relendo, só para contextualizar essa minha proposta, tem uma parte que ele vai, que Hegel vai dizer o seguinte, que o Kant, ele, quando ele vai propor a sua tábua de categorias, ele simplesmente descobre essas categorias. E descobrir não é você
captar-lhes o desenvolvimento, não é captar a construção. Simplesmente elas estavam encobertas e você descobriu e encontrou essas categorias, certo? Aí, no caso, está no parágrafo 42, ele diz o seguinte, vou ler rapidinho aqui só para contextualizar. Essa filosofia, que é Kant, deveria ter tido sobre o método de tratar a lógica, pelo menos o efeito de que as determinações de pensamento em geral, ou os materiais lógicos usuais, não fossem mais tiradas da observação e apreendidas assim de modo simplesmente empírico, mas deduzidas do pensar mesmo, assim como fez o Fichte. Aí ele está louvando o Fichte por ter tido toda a preocupação na doutrina de ciência de buscar uma fundamentação desse processo, e ele está criticando o Kant por não ter feito isso. Então, aí no caso, você pode muito bem dizer, mas espera ainda, quem disse que Kant não fez isso? Certo? Quem disse que Kant não teve essa preocupação? Aí você vai lá na crítica da razão pura e demonstra, olha, o Kant ele partiu desses pressupostos, ele fez essa construção. Só que se você defende essa posição, então essa crítica hegeliana, ela não prevalecendo, isso faz com que o objetivo de dar uma resposta a isso com a ciência da lógica, isso desvanece, né? A ciência da lógica ela perde um pouco da sua necessidade, um pouco o seu projeto perde um pouco do seu valor por conta dessa, dessa leitura, dessa compreensão. Por isso é que nós temos que ter um certo cuidado aqui na leitura dessa parte assim como tivemos em relação ao empirismo e da metafísica antiga, porque Hegel está justamente posicionando a história da filosofia para que ela possa dar, vamos dizer assim, as condições para que ele elabore o seu sistema. Ele está reposicionando os conceitos na história da filosofia, ele está reposicionando os sistemas para que o seu sistema venha a ser uma resposta a todas essas demandas e assim a estrutura do pensamento filosófico possa ser muito bem consolidada e a partir daí a ciência filosófica possa agora dar respostas ao mundo e respostas a tudo aquilo que o mundo possa é, é, propor, né? Possa demandar. Né? Alguém tem alguma, algum comentário a essas partes anteriores que nós trabalhamos? Olha só, o Zueni já colocou aqui, né? A tábua de categorias kantianas tem forte influência aristotélica. Hegel é um platônico. É uma posição muito interessante essa, né? Embora as categorias aristotélicas elas estejam presentes na ciência da lógica, né? Substância, qualidade, quantidade. Estamos vendo essas categorias, elas vão aparecendo no decorrer do sistema. Lá na natureza, você vai ter a posição aparecendo, né? A questão do espaço, a questão do tempo, as categorias aristotélicas, elas vão aparecer no decorrer do sistema, né? Mas a idealidade do platonismo é, hegeliano é muito patente, é muito clara, né? É verdade? Existe uma tendência, Rodrigo, né? Existe uma tendência entre os americanos de estudar Hegel como um continuador da teoria kantiana. Pois é, né? O texto do Joãozinho Beckenkamp é que me chamou a atenção para isso, e antes dele, o texto do Hegel e o Estado, né? O qual é o intérprete de Hegel e o Estado, traduzido aqui pela perspectiva? Não.
Isso, Rosenzweig, né? Rosenzweig, ele tem também me deram essa perspectiva desse kantismo, né? Do Hegel, né? Como se ele estivesse, assim como Fichte, dentro desse bojo de continuadores do projeto kantiano, não simplesmente de repetidores. Daí a ideia, é muito interessante colocar essa observação, né? Não é que ele está repetindo, ele não é que ele é um discípulo, né, do Kant a ponto de defender tudo aquilo que o Kant falou. Ele entende o projeto kantiano como uma necessidade, o projeto de fundamentação das ciências. Ele sabe que isso é um processo, tanto é que na fenomenologia ele diz aquilo, né? A filosofia ela não pode ser edificante, ela tem que ser uma proposta de fundamentação científica. Isso daí tá muito claro, né? Então, no caso, é uma continuidade de um projeto de fundamentação científica. No entanto, ele tem que sanar alguns problemas do projeto crítico kantiano. E para isso, ele primeiro tem que perceber aonde é que estão as lacunas desse projeto e, a partir dessa percepção das lacunas, ele resolver essas questões. Então é isso que nós estamos vendo de forma muito sistemática na enciclopédia, certo? Outro detalhe interessante dessa leitura aqui é que quando nós vamos para a nota, as notas elas são muito mais críticas. As notas aí você não tem nenhum tipo de proposta hegeliana de fazer uma interpretação, uma explicação de Kant. Aí já é o tom muito ácido mesmo, né? De demonstrar as incompletudes da proposta kantiana. Nas notas isso se torna muito, muito, muito claro. Quando, por exemplo, ele faz a crítica de que a coisa em si é uma das coisas mais simples e fáceis de serem percebidas. Afinal de contas, a coisa em si kantiana nada mais é do que a compreensão subjetiva da realidade. Ora, isso daí está tácito. Né? Se o Kant já estabeleceu o seu projeto como um projeto subjetivo, inclusive a objetividade ela é vista a partir desse olhar subjetivo, e isso é uma das críticas que o Hegel faz ao projeto do Kant, né? Então, você está ainda no âmbito, meu caro Kant, daquilo que você diz que você consegue perceber. Então, quando você diz que você não consegue saber o que é a coisa em si, parece meio contraditório para mim, Hegel. Olha o tom meio que sarcástico, né? Que o Hegel utiliza para fazer essa exposição na nota sobre a coisa em si. Aí vem um kantiano, né? Inclusive, o professor José de Marfilho, aqui da UVA, nós temos um texto os, sobre a questão das antinomias, né? E a primeira parte desse texto é do professor Edmar, expondo as antinomias, e a segunda parte é minha, expondo a crítica hegeliana às antinomias kantianas. Aí, no caso, você vê a crítica que um kantiano tem, né, como são maltratados os conceitos kantianos a partir da pena do Hegel, né? Nesse sentido, parece que as coisas são bem complicadas, né? É meio difícil de digerir. E é por isso que nós não podemos simplesmente comprar a leitura hegeliana como sendo aquilo que Kant é. Né? Mas é aquilo que interessa para o Hegel para que ele constitua o seu projeto. Certo? Vamos então passar para a leitura do texto.
Deixa eu projetar aqui o texto. Alguém queria fazer algum comentário sobre essa primeira parte da nossa conversa de hoje? Nós vamos, depois do 48, vem o 49, e quando chegar no 50, nós vamos ter uma discussão que vai ser bem pesada, né? Que é quando chegar na ideia de Deus, né? O ponto 3. Que aí vai envolver Spinoza, e é um parágrafo bem grande, né? Inclusive, nós vamos passar um bom tempo, vamos ter que voltar ao argumento dos 100 táleres, que eu não consigo tirar a ideia de talheres da minha cabeça, por causa da, da, da proximidade das palavras, né? Mas é uma moeda, né? Uma moeda da época. Os táleres. E tem uma parte desse argumento, quando o Hegel está expondo esse argumento, não sei se vocês já perceberam, que ele diz uma coisa, que ele dá Hegel engraçadinho. Vocês já viram isso? Ele diz o seguinte: por mais que não importem a quantidade dos 100 táleres, aí vírgula, bem, para mim importaria muito. Para mim esse valor importaria muito. Né? Aí, mostrando aí a questão econômica do nosso filósofo, né? Como essas questões de âmbito econômico não são tão fáceis de serem digeridas. Aí depois ele continua o argumento dele, mas lendo com mais calma o texto, nós chegamos a perceber esses pequenos momentos da escrita hegeliana. Ele vai deixando essas pérolas. Prontinho. Eu vou agora projetar aqui o 48 para nós. Voa lá. Vamos lá. Deixa eu aumentar. Na tentativa da razão para conhecer o incondicionado do segundo objeto, do mundo, ela cai em antinomias, isto é, na afirmação de duas proposições opostas a respeito do mesmo objeto. E, na verdade, de sorte que cada uma dessas proposições deva ser afirmada com igual necessidade, daí resulta que o conteúdo do mundo, cujas determinações caem em tal contradição, não poderia em si mais ser apenas não poderia ser em si, mas ser apenas fenômeno. A solução é que a contradição não incide no objeto em si e por si mesmo, mas só na razão cognoscente. Então, aqui nós temos a interpretação hegeliana das antinomias, e ele lança um parecer bem interessante, que inclusive vai ser muito importante para o que segue na lógica. Quem sabe um dos parágrafos mais importantes do que nós temos lido até agora, nessa crítica ao criticismo kantiano, para o que vai se seguir na ciência da lógica, que é justamente a ideia de que as antinomias, na visão do Kant, ela surge porque ele está visualizando essas questões no âmbito apenas subjetivo, no âmbito do eu. O eu que, ao estudar, ao analisar, ao experienciar a realidade, encontra discursos possíveis opostos sobre o mesmo mundo, sobre os mesmos fenômenos. E
essas antinomias, essas duas proposições opostas a respeito do mesmo objeto, isso demonstraria certos limites, né, do nosso entendimento, quando nós nos propomos a discursar sobre o mundo. Então, como nós caímos em contradição quando nós queremos determinar o mundo, daí a necessidade que nós temos de analisar a nossa capacidade intelectual, discursiva, de falar sobre esse mundo. Então, o Kant ele estabelece que, ainda numa perspectiva bem clássica da lógica, né? A lógica ela não pode nos fazer incorrer em contradições. Quando surge uma contradição, então isso demonstra necessariamente um erro que requer correção. Então nós temos que nos abster de cair em contradições. A contradição, ela demonstraria certos limites e temas que nos fazem incorrer em contradições, e isso demonstra um certo limite de acesso que o nosso entendimento tem sobre esses temas, né? E nós teríamos que nos resignar. Essa proposta aí, ela serviria de exemplo no caso do mundo, né? Nós estamos analisando, são 3 pontos, né, que ele está analisando aqui. No primeiro ponto nós já passamos com certa dificuldade e tem muitas questões que ainda estão em aberto para mim, que nós analisamos a questão da alma e agora nós vamos analisar a questão do mundo. O terceiro ponto vai ser a questão de Deus, certo? Então, no caso, nesse ponto, nós temos aqui, nesse segundo objeto, que é o mundo, quando a razão busca conhecer a causa do mundo, o que é o mundo, a essência do mundo, isso se demonstra para nós como algo incondicionado. E isso nos remete a antinomias, discursos opostos sobre a mesma coisa. O que, logicamente, nessa lógica clássica, não seria aceitável. E o que Hegel vai chamar de ternura para com o mundo. E isso dá muito pano para manga para nós discutirmos. Antes de entrarmos na nota, alguém tem algum comentário sobre o parágrafo? Porque note, o que é que o Kant faz? E aqui está a ternura para com o mundo, né? A solução é que a contradição não incide no objeto. Ou seja, por que é que você cair na antinomia, isso necessariamente é um erro? Porque para o Kant, a contradição não pode estar no mundo. O mundo, quando ele é acessado de forma correta, ele necessariamente tem que nos levar a um parecer correto, a uma verdade indiscutível. Ainda é aquele ideal, aquele projeto cartesiano, né? Então, nós ainda temos essa proposta de chegarmos a evidências claras e inquestionáveis, né? Então, no caso, essa ideia de sanar as dúvidas do discurso científico ainda é buscada. Então, não pode estar a contradição no objeto. Se a contradição não está no objeto, então ela necessariamente deve estar aonde? Na razão que conhece. Deve estar no eu, deve estar no nosso entendimento. Como o nosso entendimento que está caindo em contradição, isso demonstra um mau uso da nossa intelectualidade, um mau uso da nossa razão.
Então, cabe agora que nós percebamos esses erros e o corrijamos. Esse é o projeto, na visão do Hegel, o projeto kantiano, certo? Vamos para a nota, que é a nota que, para mim, uma das... Marcos, Pois não. só um minuto. Sobre isso que você colocou a respeito da. Isso, de certa forma, envolve o princípio de não contradição, né? Sim, E isso isso. tá me remetendo a um texto do professor Cirilo, em que ele chama o que é dialética. E aí ele faz uma comparação entre a filosofia analítica e a filosofia hegeliana, a filosofia especulativa. E nesse texto, ele diz que o princípio da contradição, que tem que ser evitado, ele não diz que as contradições existam de fato, diz apenas que as contradições não devem existir. Aí é por isso que ele vai lá na lógica e mostra que na ciência da lógica, no início da ciência da lógica, não há uma expressão é necessário, como se fosse um operador modal tradicional, mas um não deve, como se fosse um operador deôntico, que aí depois vai ser desenvolvido como ética, né? Então, ele, segundo o Cine, esse princípio, né, diria que as contradições não devem existir, embora elas às vezes de fato existam, que esse seria o sentido universalíssimo do princípio de não contradição. E também ele vai dizer que que o dito, né, e o contradito, muitas vezes, e ele fala quase sempre, eles se anulam um ao outro, porque um deles, sendo verdadeiro, o outro é falso. E aí ele fala na questão do princípio de não contradição, que tem que se conservar e reter apenas a proposição verdadeira, e a outra tem que ser julgada falsa. Aí depois ele fala que nesse princípio de não contradição, tem uma instrução de pensar e de falar que pode ser formulada como se fosse assim: se tanto dito como contradito parecem ser ambos por igual verdadeiros, então se deve, já que a verdadeira simultânea é logicamente impossível, distinguir diversos aspectos do sujeito e do sujeito, no sujeito e do sujeito. Porque ele está fazendo uma comparação entre a filosofia dita analítica, que tem um verbo de ligação, que separa o sujeito do predicado, né? E a filosofia especulativa de Hegel, que trata a unidade. Né? Então, assim, só para o insight que eu tive aqui é de que, inclusive o Ciro Lima fala isso, ele troca a expressão contradição por coerência no sistema hegeliano. Entendeu? E, na verdade, o que acontece ali é que Hegel estava falando de contrárias e não de contraditórias, pegando a linguagem aristotélica, né? Que você estava falando no início. Então, eu achei interessante isso que você colocou para pensar isso que você acabou de falar. Sim, é verdade, Zoni. É uma referência muito interessante, muito didático, né? A importância desses textos do professor Cirne Lima justamente para dar uma clareza no discurso hegeliano, porque em um primeiro momento, o que nós vamos ver na nota, realmente não parece ter sentido o que o Hegel vai nos propor. Parece que é muito tácito e é muito claro esse posicionamento kantiano aqui.
Essa defesa do princípio de não contradição, de que algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo, certo? Dito a grosso modo, isso, no caso, parece algo irrecusável e irrenunciável. Aí, quando alguém chega e diz, olha, a contradição é, a contradição existe, a contradição está aí e a contradição é necessária. Aí você, opa, peraí, ainda, calma, né? Como assim? Se a contradição é justamente aquilo que nós não podemos permitir que aconteça. Então, no caso, como é que nós podemos compatibilizar esse seu discurso com a ciência, com a busca da verdade? Como é que eu não caio em um relativismo completo assumindo esse seu discurso? Bem, calma, existem camadas nesse discurso, existem nuances nesse discurso que você tem que perceber aí. E o Hegel, ele as percebia e ele as assumiu de uma forma muito peculiar, né? E às vezes é, ele não teve, vamos dizer assim, a paciência de expor tão didaticamente esses seus pressupostos, né? E houve aqui no Brasil a pessoa do professor Cirne Lima, que teve toda essa preocupação propedêutica de nos preparar para entender essa estrutura hegeliana. É criticável porque, principalmente para quem não compra o projeto hegeliano, é uma proposta extremamente complicada de ser aceita, a proposta do professor Cirne Lima. Parece que ele está tentando fazer o impossível, que é compatibilizar a proposta hegeliana com uma perspectiva analítica, responsável, coerente, né, justamente, que siga uma coerência discursiva e tal, consequente, com a lógica consequente. Mas para o projeto hegeliano, ele está totalmente de acordo com a proposta que o Kant, que o Hegel nos lançou. Então, para fins de para fins de validação da proposta hegeliana, o que o professor Cirne Lima fez é de suma importância. E, para aqueles que ainda não conhecem, ele tem um textozinho chamado Sobre a Contradição. É um texto pequeno, onde você pode entender essa diferença entre a contradição e a contraditoriedade a partir de um quadrado lógico, certo? Que ele estabelece. É muito interessante essa proposta, inclusive, para você entender, inclusive, a lógica aristotélica, entende? É muito interessante e depois de você fazer essa leitura, você vai entender melhor lá na frente, quando nós estivermos discutindo as questões do ser, do não ser, você vai ver a necessidade de você ter entendido essa compreensão da contradição que está sendo lançada aqui no parágrafo 48, certo? E ele tem outro livro, esse um pouco maior, mas também muito claro e didático, que é Dialética para Principiantes. Esse Dialética para Principiantes, que o Zeni se referiu, aí também é um livro muito interessante, porque ele interpreta Hegel, mas ele vai para além de Hegel, né? Mostrando que todo dialético ele visa a grande síntese, né? Então é muito interessante. A obra completa do professor Cirne Lima está disponível. Vocês podem encontrar praticamente ela toda publicada em um site específico, que é a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Acho que são eles que mantém essa página. E, inclusive, esses textos que eu estou falando, eles estão também em formato de vídeo. Olha que interessante, com o próprio professor Cirne Lima expondo esse livro, né? Então, ele está bem exposto, bem didaticamente com isso. É até interessante, seria tão interessante se nós tivéssemos para cada um dos nossos grandes referenciais
hoje, né, nossos mestres, um site específico como se fosse ali um patrimônio imaterial, né, que é o saber que eles possuem, né, os estudos que eles fizeram, e nós pudéssemos ter isso sempre disponível para que nós revisitemos, principalmente quem não teve a oportunidade de assistir às aulas dele, ou quem não pôde ver uma palestra. Então é interessante que nós tenhamos esses centros de memória, né? No caso de Hegel, né, que nos interessa, dele, do Padre Menezes, do Padre Lima Vaz, que esses materiais sejam disponibilizados do de Assi Menezes, né, dos cearenses aqui, né, que sejam disponibilizados para que nós possamos ter acesso a essas discussões. É sempre importante nós termos esse tipo de patrimônio. E no caso do professor Cirne Lima, teve esse projeto que foi, e do professor Lima Vaz, que foi citado anteriormente também. O Luciano chama a atenção aqui, assistiu uma aula sobre a dialética hegeliana com o Vladimir Safatli, sim, que ele usa esse quadrado para explicar a diferença entre o contraditório e a contraditoriedade. É muito bom, isso mesmo. O curso está disponível no YouTube e foi ministrado na CULT. Verdade. O professor Vladimir, ele tem esse curso, inclusive, ele tem um curso, eu acho que é sobre a fenomenologia do espírito, que está disponível em formato PDF. Vocês encontram esse curso também pela internet. Eu posso depois encontrar ele para vocês, porque é bom, porque é um material sistematizado, né? Material sistematizado, anotado. É sempre bom ter esses materiais também. E os vídeos também ajudam muito. Esse vídeo do Vladimir, eu assisti muitas vezes, assim, e ele, assim, ele não cita o professor Cirne Lima, mas ele tem uma crítica a essa visão analítica da dialética. Inclusive, ele fala que Hegel não está falando de contrariedade no sentido aristotélico, e que sim, ele está falando em contradição mesmo. Então, assim, inclusive um texto que pode ser contraposto a esse do Cirne Lima, ao qual eu estou me referindo. Na verdade, não é a dialética para principiantes que eu estou citando, mas tem o dialética para É um principiantes, artigo? mas é um artigo. Inclusive, eu peguei no site da FAGE, da revista Síntese, que se chama Carta sobre Dialética. O que é dialética? Um texto de 1994. É bem interessante. Ele é pequenininho, ele tem 9 páginas. Muito pequenininho. Sim, vi aqui. Encontrei aqui. Vou copiar e vou lançar aqui para todo mundo ter acesso. Depois eu vou olhar com atenção. Aí, foi postado aí nos comentários, tá, gente? Depois todo mundo ter acesso para nos auxiliar na leitura. Então, vamos seguir aqui com a leitura da nota, tá? Neste ponto, chega-se a declarar que é o conteúdo mesmo. Quer dizer, são as categorias para si que trazem a contradição. Note que aqui o tom da exposição ela já se torna mais hegeliana, propriamente dito. Deixa de ser uma exposição de Kant para se tornar uma crítica, uma análise e já uma imposição da sua percepção e dos seus ideais aqui filosóficos sendo expostos. Esse pensamento de que a contradição que é posta pelas determinações de entendimento no racional é essencial e necessária deve ser considerado como um dos mais importantes e mais profundos progressos da filosofia nos tempos modernos. Mas tão profundo é esse ponto de vista quanto é trivial sua solução. Ela consiste apenas em uma ternura para com as coisas do mundo.
Não é a essência do mundo que teria nela a mácula da contradição, senão que essa mácula só pertenceria à razão pensante, à essência do espírito. Não se terá de certo nada contra isso, de que o mundo fenomenal mostre contradições ao espírito que o observa. Mundo fenomenal é o mundo tal como é para o espírito subjetivo, para a sensibilidade e o entendimento. Mas, se agora a essência do mundo for comparada com a essência do espírito, pode-se admirar a ingenuidade com que foi posta e repetida a afirmação cheia de humildade de que não é a essência do mundo, mas a essência pensante, a razão, que é em si contraditória. Nada adianta utilizar o rodeio de que a razão só cai em contradição por meio da aplicação das categorias. Com efeito, afirma-se ao mesmo tempo, quanto a isso, que essa aplicação é necessária e que a razão não tem, para o conhecer, outras determinações que as categorias. Conhecer, de fato, é apenas determinante e determinado. A razão é apenas pensar indeterminado e vazio. Assim, nada pensa. Mas, se no final a razão é reduzida àquela identidade vazia, vira o parágrafo seguinte, também a razão é, no final, libertada felizmente da contradição, graças ao fácil sacrifício de todo o conteúdo e teor. Note o veneno escorrendo da boca de Hegel, né? Olha só a exposição que ele faz nesse primeiro parágrafo da nota. Ele chama justamente a atenção de que quando Kant lança a contradição não no mundo, mas naquele que estuda o mundo, ele está tendo uma condescendência para com o mundo. Ele está tendo uma pena do mundo, né? O pobrezinho do mundo. O mundo não pode ter contradição. O mundo, o bichinho, ele é puro, né? O mundo, ele não traz em si nenhum tipo de contradição. Ele é perfeito em sua constituição. Somos nós, no nosso mau uso das categorias, a nossa aplicação das categorias que acaba trazendo à tona uma série de contradições. Somos nós que temos o contraditório em nossa aplicação. Então, cabe a nós resolvermos esse problema, porque é um problema que não está no mundo. Logo, se não é um problema que está no mundo, é um problema que está na minha subjetividade, que tenta acessar o mundo, não é um problema real. Certo? Não é um problema real, na verdade, uma questão de mau uso da razão. Assim que eu conseguir utilizar corretamente a minha razão, esse problema se dirime, esse problema some, as contradições elas são extirpadas. Então, no caso, cabe-nos agora termos uma visão, né, uma visão mais crítica em relação ao nosso acesso ao mundo, à nossa experiência. Experiência que nós já aprendemos lá atrás, né, no texto, que não é a mesma coisa que sensação, sensibilidade, né, percepção. Porque a que o mundo sensível, né? A experiência é justamente o nosso trato, a nossa articulação das experiências, a minha capacidade de unir a multiplicidade das experiências a partir da minha aplicação das categorias ao interpretar essas percepções. E isso é uma experiência que eu tenho, e isso daí ele está ainda caminhando com o Kant.
né? Ele está sendo bem kantiano quando ele faz essa exposição. Mas aí, esse processo, para o Hegel, ele é esvaziado para o Kant quando ele se remete simplesmente a um processo subjetivo, como se a objetividade ela não participasse enquanto constituinte do sujeito. Lembre-se lá daquela unidade que ele propõe e vai propor mais à frente, que nós encontramos lá na fenomenologia, de que o sujeito e o objeto, eles formam uma unidade intrínseca, ou seja, um está no outro. Então, no caso, a substância, a essência das coisas, ela é fruto justamente dessa nossa vinculação entre o subjetivo e o objetivo, né? Entre o sujeito e o objeto. Então, toda a filosofia deriva daí, inclusive, né? Então, ele se utiliza disso, né, dessa percepção, para chamar a atenção o que é que nós concluímos então da proposta kantiana, né? Ele diz, olha, conhecer de fato é pensar determinante e determinado. A razão é apenas pensar indeterminado e vazio. Assim, nada pensa. Justamente essa crítica, né? Se nós nos lançarmos simplesmente a essa esfera subjetiva, meu caro Kant, nós estamos simplesmente trabalhando com o vazio e o indeterminado, certo? Conhecer, isso daqui é Hegel, né? Isso daqui não é Kant, ó. Isso daqui é uma crítica de Hegel a Kant. Conhecer de fato é pensar determinante e determinado, Kant. E você não está fazendo isso. Necessariamente, o que é que você vai fazer? O que é que vai acontecer? Você vai incorrer em erros. Tá? Você vai cair em uma identidade vazia. Aí no final você estará libertado da contradição, graças ao fácil sacrifício, olha como é muito irônico, né? Ao fácil sacrifício de todo o conteúdo e teor. Olha só o que é que você está sacrificando, Kant. Você está sacrificando tão somente o conteúdo e o teor do conhecimento. Não é nada. Sabe, quando nós dizemos assim, não, você não está perdendo nada, vá. E com aquele risinho de canto de boca, né? Você não está perdendo nada, Kant, é verdade. Não, deixe. Não, deixe para lá, Kant, né? Então, a ironia do Hegel, né? Concluindo a leitura da nota. Pode-se notar, além disso, que a falta de um exame mais profundo da antinomia ainda levou, inicialmente, Kant a só citar 4 antinomias. A estas chega ao pressupor, como nos assim chamados paralogismos, a tábua das categorias, em que aplicou o procedimento que depois se tornou tão estimado e que consiste em colocar simplesmente o objeto sob um esquema, aliás, já pronto, em vez de derivá-lo ao conceito. Olhe bem, o que é que o Hegel vai fazer na ciência da lógica, ou vai nos cobrar no seu sistema filosófico? Ele vai nos cobrar que nós derivemos os objetos ao conceito. Certo? Outras deficiências ainda no desenvolvimento das antinomias, mostrei-as na ocasião de minha ciência da lógica. Inclusive, lá na introdução da ciência da lógica, ele já tinha lançado essas questões. Essa história de que Kant tinha ternura para com o mundo, ternura demais para com o mundo, está lá na introdução da ciência da lógica.
onde ele já diz, olha, não dá para manter esse discurso kantiano de que a contradição não faz parte do mundo. Se nós nos mantivermos com essa percepção de mundo, nós estaremos sendo ingênuos e não captaremos a estrutura da realidade. É por isso que ele travou quando ele se propôs a assumir a ciência metafísica, a atividade metafísica da filosofia. O ponto principal a destacar é que não é só nos 4 objetos particulares tomados da cosmologia que a antinomia se encontra, mas antes, em todos os objetos de todos os gêneros, em todas as representações, em todos os conceitos e ideias. Saber disso e conhecer os objetos segundo essa propriedade faz parte do essencial da consideração filosófica. Essa propriedade constitui o que se determina mais adiante como o momento dialético do lógico. Então, note, esse segundo parágrafo dessa nota, ele é para ser citado em trabalhos sobre Hegel, né? E aparece muitas vezes, ele é amplamente citado como um dos trechos mais importantes, assim, principalmente nesse confronto com Kant. Porque aqui é onde nós temos Hegel tomando posição, ele realmente toma posição em relação ao criticismo kantiano. Certo? Olha, nesse ponto aqui não dá para manter-se com Kant. Eu me rebelo, certo? Hegel se rebela e ele diz: a contradição ela não é um, uma categoria, não é algo que eu constato simplesmente em um exemplo cosmológico. Quando eu tento determinar a idade do mundo, quando eu tento dizer o que é que o mundo é, não é só nesse exemplo que eu devo tentar encontrar ali a contradição, que eu percebo as contradições. Não são só 4 antinomias, são inúmeras antinomias. Para falar a verdade, eu sempre caio em antinomias. Porque a contradição que gera antinomias, ela não está só em meu pensamento. Ela está no mundo, ela está nas coisas. Quando eu penso antinomicamente. Então, olha como ele é ousado. E, por último, ele termina dizendo, e aqui está a maior ousadia, né? O momento, isso determina a própria consideração filosófica, isso ele já tinha dito lá atrás, no parágrafo 18 da introdução, onde ele determina que a filosofia ela é especulação, e a especulação ela é dialética necessariamente. Né? Então já estabelece o dialético como um elemento irrecusável, e aí ele diz, isso constitui o momento dialético do lógico. Ou seja, o lógico que até então tinha estabelecido o princípio de não contradição como uma de suas regras, né, o princípio de identidade, o princípio de não contradição, o princípio do terceiro excluído, como princípios extremamente caros e irrecusáveis, isso tem que ser reanalisado, porque o dialético ele é também um aspecto irrecusável. Então, há um momento dialético no lógico. E isso eu vou mostrar para vocês no decorrer do livro. É isso que o Hegel está dizendo. Agora, Pois não. professor, eu tô vendo essa parte que o Hegel fala do Kant a respeito da questão da cosmologia, Sim. que ele fala que a antinomia não pode ser encontrada, né, somente dos objetos tomados da cosmologia, só que tanto nos prolegômenos, a toda a metafísica futura, quanto na crítica da razão pura,
esses paralogismos e essas antinomias, elas são pensadas por Kant, mediante aquela divisão das funções do raciocínio em categóricas, hipotéticas e disjuntivas, em que o Kant vai constatar que que as ideias se relacionam com esses raciocínios, né? E que isso gera um resultado para a divisão da dialética da razão pura. Então, por exemplo, então a questão cosmológica ela está relacionada à ideia da série completa de condições. Mas, além da ordem cosmológica, você tem ainda a ordem psicológica, está ligada à ideia do sujeito completo, que ele vai chamar de sujeito substancial, e ainda a ordem teológica, que diz respeito a todos os conceitos da ideia num conjunto completo. Então, nessa parte aí, embora o Hegel esteja dando ênfase à questão da dialética, e ele tem um conceito muito específico de dialética, né? Que não é o kantiano, né? Eu acho que ele reduz o Kant a uma perspectiva cosmológica. E nesse sentido, nesse ponto, ele meio que força a barra. Pois é, mais uma vez, né, nós nos vemos nessa situação, né? Até você chamou a atenção, eu peguei aqui a crítica da razão pura para ver essa parte que você tá se referindo. É isso mesmo, você vê que quando você vai para o Kant, né, você vê que não dá para você assumir essa crítica kantiana, ou essa crítica hegeliana, sem alguns mas, sem alguns poréns, né? Sem alguns, mas espera ainda, Hegel, você está considerando esse elemento aqui, você está considerando esse aspecto, será que nós estamos lendo a mesma coisa, né? Porque o Kant, ele expõe de uma forma, ele não expõe de uma forma rápida, aligerada, sem as devidas mediações, essa sua crítica das antinomias. Inclusive, é algo que ele dá até um bom número de páginas, né, para essa discussão. Né? No caso, não é uma discussão que está perdida aqui na crítica, não é uma nota de rodapé. Né? É uma temática que é muito cara para o Kant e ele não abre mão dessas antinomias tão fáceis. Né? Então, aqui no segundo livro da Dialética Transcendental, inclusive isso vai suscitar uma série de discussões até hoje, né, sobre as consequências aqui dessas quatro antinomias, e isso está presente em outras obras do Kant. Você muito bem mencionou. No entanto, para nós, aí mais uma vez, a chave de leitura, né? Para nós prosseguirmos com Hegel, né, nós vamos ter que considerar essa posição hegeliana diante das antinomias kantianas como algo, como uma interpretação válida, né? Sempre fazendo essa ressalva. Mas você está muito correto, né? Muito correto nessas questões de que é ser muito redutor da questão no próprio Kant. Não é nem comparando com a interpretação de outro autor, não. É ir no próprio Kant e ver que não é só isso. Entende? Mas, para nós seguirmos
com a leitura, nós temos que ser hegelianos e nós temos que fazer esse mau serviço à filosofia kantiana, né? Quem sabe é até interessante, é, em algum momento nós fazermos essa. Aí o tempo poderá nos o tempo é que vai nos dizer, mas quem sabe nós poderíamos pensar aqui no grupo que isso poderia nos ajudar muito, certo, Zoeni? Faço até esse convite, convido também vocês. Quem sabe a gente possa pensar num período de férias aí, intercalar entre um semestre e outro que o grupo dá uma parada, nós fazermos um breve curso, uma breve oficina só sobre as antinomias kantianas, só sobre esse capítulo da crítica da razão pura. O que é que vocês acham? Acho ótimo. Não seria interessante? A gente poderia até, vocês poderiam até verificar, né, já que eu confesso que eu seria tão estudante quanto qualquer um, certo? E teria total interesse em ouvir alguém que tivesse mais trato com a crítica, e nós poderíamos fazer algumas sugestões de alguns nomes que pudessem passar alguns momentos conosco aqui, só expondo as antinomias. Não precisava nem dividir, é só chegar e dizer assim, olha, eu queria que falar sobre as antinomias para a gente. Né, em 1 hora, 2 horas, 1 hora e meia. O tempo que o senhor tiver disponível, a senhora tiver disponível. Se vocês têm algum colega que tem essa disponibilidade e tem essa pesquisa mais centrada no Kant, para fazer uma pequena mesa com vocês, né, eu agradeceria muito. Vamos pensando isso, né? Nós vamos ter mais uns até dezembro, uns 6 encontros. Aí nós poderíamos pensar entre dezembro e janeiro essa ação. Aí eu veria aqui com o nosso mestrado, para abrir aqui como se fosse uma atividade do mestrado, uma oficina. Nós poderíamos dar certificação e tudo, fazer um eventozinho bonitinho, mas que abrir para um público geral, mas que fosse o nosso interesse, né? Do nosso interesse. Tá bom? Então, nós teríamos um objetivo bem claro, entender um pouco mais as antinomias kantianas, até para nós vermos o quanto Hegel está em acordo e o quanto Hegel está em desacordo com essa perspectiva. Certo? São coisas que o grupo de estudo vai nos proporcionando, né? Ok? Vamos então seguir com o 49. Tá? 49 é curtinho, pronto. Nós vamos entrar agora na questão de Deus. E depois vem o 50. O 50 é enorme. Não sei se dá para a gente trabalhar hoje o 50 e o 51, né? Mas vamos entrar então no terceiro objeto da razão, a partir da perspectiva kantiana. Relembrando, o primeiro foi a alma, o segundo agora foi o mundo e agora vai ser Deus. O terceiro objeto da razão é Deus, que deve ser conhecido, isto é, determinado de modo pensante. Ora, para o entendimento, toda a determinação frente à identidade simples é só um limite, uma negação como tal. Assim, toda a realidade só deve ser tomada como sem limites, isto é, indeterminado. E Deus, enquanto teor de todas as realidades e enquanto a essência mais real de todas. Torna-se o abstrato simples,
E para a determinação, só resta também a determinidade pura e simplesmente abstrata, o ser. Identidade abstrata, que aqui também se chama o conceito, e o ser são os dois momentos cuja unificação é o que é buscado pela razão. Ela é o ideal da razão. Por que é que eu digo que esses parágrafos sobre Deus, eles são os mais complicados, né? Porque aqui eu tive muitas dificuldades de diferenciar o que é a compreensão kantiana de Deus e a compreensão hegeliana de Deus, né? Então, nós tivemos um pouco isso, eu tive, né, um pouco isso, quando nós estávamos debatendo com a exposição da alma. Lembro? Né? Até que ponto ali, naquela exposição, era uma compreensão hegeliana do que seja a alma, o espírito, a consciência, o entendimento, e até que ponto aqueles 4 pontos expostos eram a percepção kantiana. E se forem a mesma coisa, até que ponto era Hegel concordando com Kant e até que ponto está ali um posicionamento hegeliano que sobrepõe-se à interpretação kantiana de alma. Então, determinar esses pontos são essenciais para a compreensão do texto. E esse é o desafio exegético que nós estamos fazendo aqui, né? Tentar compreender o discurso hegeliano. E daí é interessante que o próprio autor ele nos dá a dica, né? Para isso você precisa da paciência do conceito. Você precisa ter a paciência de ir analisando calmamente o desenvolvimento do parágrafo, a compreensão de cada um dos conceitos, as preposições, né, que eu estou utilizando, todos os meus advérbios que eu estou pondo, né? Os portantos, os todavias, os porém, os mais, os sis, para você entender quando é algo que eu estou assumindo ou algo que eu estou expondo dos outros, quando é algo que eu estou criticando, quando é algo que eu estou corroborando, assim, né? Que eu estou afirmando. Então, para nós termos essa paciência do conceito, nós temos que parar e reler uma boa quantidade de vezes, né? E fazer comparações, que é algo que eu recomendo. Quando eu postei mais uma vez, um breve adendo aqui, eu postei mais uma vez para vocês o nosso drive com as edições da enciclopédia que eu possuo em PDF, né? Eu vou inserir no Drive outras edições, para nós termos a edição portuguesa, né, a edição alemã, a edição francesa, a edição italiana, a edição espanhola e a edição inglesa. Por quê? Porque no decorrer de uma semana para outra, é interessante que vocês possam ter acesso a essas outras traduções para verificar como é que os tradutores de outra língua eles resolveram alguns problemas, né, que o tradutor em português encontrou. Então, por exemplo, aqui no parágrafo 49, nós temos esse termo aqui, né, que é problema, tanto é que eles colocaram entre os colchetes, o Denkend, né? Denkend, que eles traduziram por pensante. Como é que está lá no inglês? Como é que está lá no francês? Qual foi a opção? Então, o cotejamento ele é muito importante nesse processo de compreensão de conceitos. E como a leitura da filosofia não é uma leitura que você tende a chegar no final,
né? Não nos interessa o final do romance, né? O capítulo final, nos interessa justamente o processo, o desenvolvimento, e isso o próprio Hegel ensinou para a gente. Então, entender cada conceito se torna uma situação de vida ou morte para seguir na leitura, né? Então, tenham acesso ao Drive para vocês terem essas outras versões da enciclopédia e para fazer esse cotejamento quando necessário. Vamos lá. Eu acho que com licença, professor, eu acho que essa parte aí, né, que está iniciando a referência a Deus, né, e aí pegando um pouco a comparação que você está falando, que é realmente relevante, acho que a gente tem que tentar distinguir em Kant, primeiramente, porque o Hegel fala em entendimento aí, né? Então você tem que partir dessa distinção kantiana entre o que é categoria de entendimento e também ideia da razão. Você vai mostrar, inclusive com os próprios prolegômenos e a crítica da razão, que os conceitos do entendimento estão ligados à experiência e que por isso eles são imanentes, né? E já os conceitos da razão já vão se dar na transcendência, porque vão se referir à representação de uma experiência possível, né? De uma experiência cuja totalidade não em si mesma, né? Nenhuma experiência particular, né? E que essa representação ela vai se dar conforme o princípio de ideias. Então, você tem as ideias da razão, para Kant, ele vai dizer que são conceitos necessários, e o objeto desses conceitos não pode ser dado numa experiência. Então, nesse sentido, haveria essas ideias, elas são diversas em relação às categorias do entendimento. Ele vai falar no tocante ao tipo, à origem e ao uso. Então, em última instância, o que ele está tratando, né? É da diferença entre fenômeno e númeno, né? O que nos é acessível e aquilo que não nos é acessível. Tanto que mais tarde ele vai se referir à dialética como uma ilusão, né? Ou seja, então há sempre essa dualidade, esse fosso, né? Agora, quando você vai tratar Deus em Hegel, e isso está ligado à questão da ideia, né? Esse conceito, né? Esse sujeito, né? Que se autopõe, né? Que seria uma espécie de substância viva, né? Que ela não é parada, né? E ela só é essa substância viva dinâmica na medida em que ela é mediação consigo mesma. E ela é mediação consigo mesma enquanto se torna o outro, né? E esse verdadeiro, ele é o absoluto. Esse absoluto que se põe no ser outro. E é por isso que essas mediações, né, constituem o processo de se tornar-se outro. Então, esse absoluto, que em última instância é Deus, né, vamos tratar assim, né, esse absoluto é ativo, né? E ele se põe, inclusive, no processo histórico. Esse conceito, ele não é uma simples representação subjetiva, mas é exatamente o que define o próprio ser. É por isso que ele tem que ser realizado no mundo. Isso ele vai fazer através das figuras lógicas, né? Que são exatamente esse ser outro. Né? Que, ao final, esse conceito vai se explicitar como ideia. Né? E isso que você está colocando começou a me remeter à diferença do absoluto. Aí, eu só avançando mais um pouquinho, para não ficar falando demais, do absoluto em Hegel, do absoluto em Spinoza, que teve uma influência forte em Hegel, né? Que em Hegel só tem um mundo, né? Que é o mundo do espírito, né? Que tudo é espírito. Né? E esse espírito vai se desenvolver a partir de si mesmo. Esse espírito, que é Deus, né? E esse espírito é como se fosse, um eu, que na verdade é uma totalidade, que na verdade é uma comunhão. Enquanto em Spinoza, tudo é Deus, né? Mas esse Deus é como substância e não como processo. E apesar de Hegel ter influência de Platão, né,
o absoluto em Platão conduz ao idealismo, no qual há dois mundos, pelo menos. Né? Então, só para poder realçar um pouco melhor essas categorias que ele está utilizando aí de entendimento, da razão, né, para a crítica que ele está fazendo e tal. Sim, sim, muito obrigado. É interessante porque agora, com sua fala, Zoini, aí no caso eu posso chegar a concluir que esse parágrafo 49 ele é todo kantiano, não é? Porque porque realmente a, a proposta hegeliana de Deus, ela está vinculada justamente a todo o processo de mediação, a toda a relação para com o outro, a toda a relação. Deus, ele não é uma instância somente ideal, né? Ele não é simplesmente uma identidade abstrata. Então, ele não pode ser concebido somente nesses termos. E todo esse parágrafo 49, ele nos remete a essa concepção é, teísta, não, essa concepção do conceito de Deus enquanto uma identidade simples para consigo, né, que eu consigo representar, que eu consigo captar, mas eu capto enquanto também, assim como alma, assim como mundo, como um incondicionado. Então, quando ele diz aqui, principalmente, né, a partir dessa leitura, né, por mais que, porque o que tinha me impactado era essa parte aqui, né? E Deus, enquanto teor de todas as realidades e enquanto a essência mais real de todas, aí eu disse, bem, isso daí é um discurso que casa bem com a proposta do sistema hegeliano, né? Torna-se o abstrato simples. Aí eu pensava, uma identidade inicial, uma identidade originária, Deus também está lá no começo e tal. Só que olhando por essa sua percepção aí, realmente ainda não dá para não daria para nós assumirmos isso como o Hegel dizendo, olha, eu penso assim, né? Essa é a minha percepção. Não, a percepção hegeliana de Deus realmente, ela é um pouco mais, ela é mais complexa, ela é mais dialética, ela requer mais mediações e especulação. Aí no que segue, ela o texto continua sendo bem crítico a esse tipo de posicionamento, porque ele diz: e para a determinação só resta a determinidade pura. Ora, determinidade pura e simplesmente abstrata, nós já discutimos isso lá na introdução, que existe uma diferença entre Bestimmung e Bestimmtheit, né? Bestimmtheit. Então, no caso, determinação e determinidade são duas questões diferentes em Hegel, né? Então, no caso, a determinidade é algo que está em processo de determinação. Ainda é abstrato, ainda não é algo que está concretizado, que está efetivado. A determinação, algo que está determinado, é aquilo que passou pelo processo de determinação. Então, quando ele lança aqui, enquanto você falava, eu prestava atenção nessas nuances e realmente não dá para cravar aqui, nesse 49, nenhum tipo de vínculo, né, da proposta hegeliana com esse parágrafo. Esse parágrafo, ele realmente é um parágrafo de apresentação da ideia kantiana de Deus, né? Então, esse ser aqui que está sendo lançado é realmente uma identidade abstrata, né? Que aqui também se chama conceito. Isso daqui tinha me chamado a atenção, é claro, né? São termos que, para quem estuda Hegel, aparece a palavra ideia, conceito, bim, 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 conceito é Hegel, né? Remete a Hegel. Mas não aqui nessa perspectiva. Aqui está realmente uma palavra solta, não no sentido hegeliano do termo, né? E o ser são, então, a identidade abstrata e o ser são os dois momentos cuja unificação é o que é buscado pela razão. Ela é o ideal da razão.
o ideal da razão. Isso. E isso ainda é muito kantiano, né? Ainda é uma proposta É. muito kantiana. Na verdade, isso são ideias da razão, né? Segundo Isso. Kant. Aí foi muito importante você ter feito esse discurso de diferenciação entre as categorias do entendimento e essas ideias da razão, para eu ter essa percepção desse parágrafo, né? Que essas ideias necessárias da razão que o Kant também considera, né? Que isso é Kant ainda. E, na verdade, ele está tocando nessa separação, nesse dualismo, né? Isso. Dessa separação entre Verstand e Vernunft em, em Kant, né? Que separa o tempo todo o entendimento, né, da razão. A razão só é a razão. Por que ela não pensa, né? Segundo Hegel, né? Em Kant, porque ela está no plano da ilusão, segundo Kant, né? Ou seja, é a ilusão dialética, né? É a ilusão dialética. Isso depois foi sendo trabalhado pelo próprio idealismo subjetivo de Fichte, depois por Schelling e pelo próprio Hegel. Mas o que o Hegel está criticando é exatamente essa dualidade, né? Esse fosso que o Kant acabou deixando, né, para eles resolverem. Muito bom, gente. E eu creio que hoje eu vou me dar por satisfeito, vamos nos dar por satisfeitos, porque o próximo parágrafo ele é muito grande, né, e vai iniciar toda uma discussão, então é interessante nós entrarmos, né, estamos no preâmbulo agora do conceito de Deus, e vamos pegar só uma questão aqui do Mateus para terminar. O Mateus levantou a seguinte questão. Nesse sentido, seria correto dizer que Hegel critica as antinomias se referindo ao nômeno kantiano, e quanto à parte fenomênica também seria passível de contradições? É, o número, né, o nômeno kantiano é justamente aquilo que mais encasqueta o Hegel, né? Mais assim, para ele é mais problemático, e seria justamente a coisa em si. A coisa em si kantiana é justamente aquilo que o Hegel trabalha, é aquilo que o Hegel anuncia, aquilo que o Hegel didatiza a exposição. Então, o Hegel ele fica muito incomodado de do Kant estar lançando nesse reino nomênico como uma esfera do inacessível ao entendimento, né? Então, e como se fosse um reino puro, né? Um reino da pureza e tal. E nós não acessamos justamente por termos é, dificuldades, entrarmos em contradições e a nossa aplicação a, a, das categorias não alcança esse tipo de discussão. Aí, no caso, o reino fenomênico parece que é menos problemático, inclusive para o Kant pensar essas questões da contradição, né? A contradição é até algo mais fácil de ser trabalhado no reino fenomênico, inclusive enquanto experiência. A contradição presente na experiência, que é aquilo que preocupa o Kant, é algo mais fácil de ser discutido. Agora, o objeto trazer contradições para o Kant é algo que não cabe tanto assim nós nós discutirmos, nós entrarmos colocarmos isso em questão. Para ele,
não há, né? E aí vem a crítica do Hegel de que isso seria uma ternura para com o mundo, né? Uma ternura para com o objeto, uma ternura porque você está tendo muita pena do objeto, né? E inclusive como se essa contradição fosse algo ruim, fosse algo que destruísse o objeto, que enfeiasse o objeto ou que desconstruísse o objeto. E o Hegel diz que não, isso constitui o objeto, isso faz parte do que o objeto é. Certo? A contradição é algo constituinte, não é algo que está invadindo e está desconstituindo as coisas. Né? Então, essa seria o problema para o Hegel. Né? Mas é uma questão que ela vai voltar, viu, Matheus? Ela vai continuar aqui no texto, e principalmente quando nós entrarmos no primeiro ponto da lógica. Gente, eu quero agora agradecer muito a participação de todos. Eu vou ter que encerrar um pouco mais cedo hoje, mas eu creio que nós já tivemos uma ótima discussão, pelo menos naquilo que, como eu sempre falo, né, naquilo que me interessa, né, sendo bem egoísta, naquilo que me interessa, eu acho que eu consegui hoje ter muitos avanços na minha leitura, na minha pesquisa. Espero que isso seja um sentimento partilhado por todos e que, se não hoje, nos próximos encontros, isso possa ser também algo que vocês compartilhem. Os vídeos eu ainda não consegui editar, porque eu estou editando muitos vídeos das aulas da graduação e do mestrado, então eu ainda não pude fazer isso com os vídeos do grupo. Mas eu vou lançar as nossas discussões anteriores, tá? Para a próxima semana, então, nós ficamos com o 50 para frente. Peço que vocês façam a leitura e peço também que vocês acessem também alguns comentários sobre essa primeira parte, para trazer para cá, que são sempre muito bem-vindos, assim como o professor Zueni vem trazendo textos e comentários sobre temas ou pontos específicos da filosofia hegeliana. É sempre bom aqui nós compartilharmos esses materiais, tá certo? Para auxiliar os demais, e eu vou fazer o seguinte daqui para frente, eu vou alimentar o nosso drive do grupo, certo? Para sempre ficar lá compartilhado o que for debatido aqui no grupo. Então, esse texto aqui do Cirne Lima vai estar lá no drive também, para gente, tá bom? Então, agradeço demais a atenção de todos. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até semana que vem. Abração, gente.